Estamos ao vivo para nosso webinar falando sobre o Edge Monitoring, nossa solução de gestão contínua de superfície de ataque. Já estamos a postos, com o Diogueira, pronto aqui para apresentar um pouco da nossa ferramenta, demonstrar um pouco da nossa ferramenta. A gente vai aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. E já já a gente começa o nosso webinar. Mais 2 minutinhos a gente inicia, hein? Pessoal, para quem quiser, durante a apresentação, trazer alguma dúvida, perguntar, enfim, a gente tem o chatzinho aí na lateral. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, e ao final a gente vai ter aí um momentozinho de perguntas e respostas para tirar todas as dúvidas. Então, utilizem aí o chat. A gente já tem o Éder Bolonha já está aí nos acompanhando. Salve, salve. Obrigado mais uma vez pela parceria, Valci, Monique, o time está todo aí, ó. Bom, bora lá então, 17h05, vamos iniciar. Carlos, Felipe Tombo, Magno Santana, tem uma galera já aí conectada, a audiência está em peso. Vamos iniciar o nosso webinar. Então, o objetivo hoje é falar um pouco do Edge Monitoring, uma ferramenta SaaS desenvolvida pela AICO. Então, nasceu, né, um pouco da história aí do Edge. Foi uma ferramenta que nasceu a partir de dores reais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a ferramenta. O Diogão está aí para poder também trazer mais aspectos técnicos, explicar um pouco da ferramenta, enfim, demonstrar a ferramenta. E vamos, então, dar início à nossa apresentação. Bom, para quem não conhece a AICO é uma empresa de 22 anos. Nós estamos presentes oficialmente no Espírito Santo, com um escritório em São Paulo. A gente tem hoje aproximadamente 250 colaboradores, presença em basicamente 21 estados e 6 países, né, onde a gente tem algum tipo de projeto, contrato ativo, enfim. Nosso negócio é dividido hoje em 4 unidades de negócio. Então, cibersegurança, serviços especializados, data center e conectividade. Então, estamos no mercado há 22 anos, trazendo aí sempre o que há de mais moderno, o que há de mais inovador para o mercado, sempre pivotando o nosso negócio e trazendo ali o que há de melhor para os nossos clientes. De forma rápida, alguns dos parceiros, né? Então, a gente sempre foi uma empresa de solução, foco ali sempre em trazer soluções que gerem, de fato, valor agregado para os clientes. E aqui estão alguns parceiros hoje que a gente trabalha, que a gente confia e que faz parte ali das nossas entregas. Aqui um pouquinho, né, dos clientes. Então, hoje temos presença em vários estados, em alguns países. Então, clientes que são hoje atendidos pela AICO, né? Boa parte desses clientes estão com a gente há muito tempo, né? Clientes de 15 anos, de 20 anos, alguns desde a fundação há 22 anos atrás. E são clientes que acabam consumindo vários serviços diferentes. Então, a gente acaba tendo possibilidades reais aí de o cliente ter mais de uma unidade de negócio com a gente. Bom, falando um pouquinho sobre o Edge.
o Ed vem com uma proposta muito clara, né? E a gente já começa com essa pergunta. Hoje você possui visibilidade completa da superfície de ataque da sua empresa? É muito comum hoje, né, as empresas cada vez mais digitalizadas, cada vez mais dispositivos conectados. A TI acaba saindo um pouco ali, às vezes, de cena, quando você começa a falar de ativos digitais que estão diretamente conectados a áreas de negócio. Então, hoje é muito comum áreas de negócio ter seus próprios serviços ali contratados com SaaS, com plataformas cloud e afins, e muitas das vezes esses serviços acabam se tornando ativos digitais. E hoje, esses ativos digitais, eles estão no mundo inteiro e acaba que você não tem o controle disso. E dessas empresas hoje não possuem clareza desses ativos, tanto ativos externos quanto ativos internos. Né? E uma pesquisa mostra que mais de 80% das empresas hoje não possuem uma visibilidade ou uma clareza do que do que ela realmente tem. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa com a equipe de tecnologia, você pergunta, por exemplo, quantos usuários ou quantos computadores tem. Geralmente, se você perguntar para 3 pessoas diferentes, é muito certo que virão 3 respostas diferentes. E hoje o mercado, né, ele tem crescido, a tecnologia tem evoluído, ela tem se tornado cada vez mais pertencente ao negócio, o negócio depende cada vez mais de tecnologia, e o risco, de fato, o panorama desse risco mudou. Então, por mais que a digitalização ela ampliou oportunidades, ela traz também mais riscos e ela redesenhou, de fato, o mapa de riscos. Então, o desafio hoje dos gestores de tecnologia é ter uma visibilidade completa desses ativos, até porque você não consegue proteger aquilo que você não conhece, né? Então, a premissa básica ali é ter um inventário de ativos atualizado para você conseguir ter controle e aí, a partir dali, sim, você conseguir ter uma resiliência sobre tudo aquilo que está sendo exposto na internet. Né? E aí o Ed ele vem exatamente para cobrir essa frente, aonde empresas têm enfrentado ameaças cada vez mais sofisticadas, então a IA vem ajudando muito na defesa, mas ao mesmo tempo ela ajuda no ataque, então não só para a defesa, mas os ataques têm ficado cada vez mais sofisticados, as superfícies de ataque estão sempre em expansão, então todo mundo tem um serviço publicado, todo mundo tem algum serviço desenvolvido internamente, acaba tendo ali uma superfície de ataque grande. Empresas, por exemplo, que têm muitas unidades, acabam tendo ali diversas unidades que sempre tem alguma coisa publicado, e essa superfície de ataque ela está sempre em expansão. Serviços que estão em várias nuvens diferentes, que às vezes são disponibilizados até mesmo sem que o time de tecnologia tenha ciência. E aí vem a parte humana, né? Cada vez as equipes estão mais reduzidas, você começa a ter mais necessidade de trabalho, mais operações, algumas empresas têm hábitos de aquisições, e a equipe está sempre reduzida, então as falhas humanas elas acabam impactando muito, e a visibilidade limitada, né? Então, nem sempre você consegue ter clareza total do que você tem dentro de casa e principalmente como montar uma estratégia para essa defesa. E aí a gente fala do Edge Monitor. Então, o Edge nasce exatamente com essa proposta de trazer visibilidade, inteligência e proteção de ativos digitais em um só lugar. Então, diferente do que o mercado pratica, o Edge ele nasce com a visão de EASM, né? Então, uma ferramenta de fato com a proposta de ser uma ferramenta de gestão de superfície de ataque, mas carregando consigo algumas outras funções que elevam de fato a segurança ou a maturidade de segurança desses clientes. Então, numa rápida definição, é uma plataforma SaaS de gestão de perfis de ataque, então ela não tem necessidade de infraestrutura local, basicamente a ativação ela é bem rápida, o Diogo vai falar um pouco mais na frente. Ela tem a proposta de ter uma detecção proativa de riscos digitais, ter uma inteligência contra ameaças em tempo real e, além disso, trazer aspectos de AppSec, ou seja, fazer a proteção também de aplicativos. Então,
quando a gente fala de ASM no mercado, é muito comum a gente ter ferramentas focadas em descoberta, focadas em vulnerabilidade de infraestrutura, mas às vezes uma vulnerabilidade num código, numa aplicação, até é muito comum hoje, todo mundo, boa parte das empresas utilizam GLPI, outras ferramentas open source, que acaba não tendo ali tanta cultura de testes, de pentest, enfim. Então, a monitoramento dessas aplicações também faz parte do nosso produto. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais no detalhe. Bom, aqui a gente está falando um pouco dos principais módulos. Então, a gente construiu uma ferramenta modular que ela se encaixa para todos os padrões de empresa, todos os tamanhos de empresa, e ela vai atuar diretamente no nível de maturidade do cliente. Então, a gente consegue atuar em clientes menos maduros ou que estão iniciando numa jornada de segurança e até aqueles clientes mais maduros que exigem um pouco mais de tecnologia ou de atuação como inteligência de ameaças e afins. Então, trazendo um resumo dessas funcionalidades, a gente tem um monitoramento, a gente tem um Asset Discover, né, que é um processo, a partir do momento que eu faço o deploy da ferramenta, que eu adiciono algumas informações, como domínio, IPs e afins, a ferramenta ela inicia um processo de descoberta de ativos, e essa descoberta ela é automatizada, então esse ecossistema é vivo, toda vez que o cliente subir um asset novo, que trouxer, subir um serviço novo numa nuvem pública, ou publiquei alguma coisa, a ferramenta faz esse discovery, então ele é um processo vivo, né? A partir do momento que esse asset ele é descoberto, ele inicia um processo de monitoramento desse asset. Então, fiz a descoberta, ele já atua com outro módulo, que é o Attack Surface Mapping, que é entender quais são os serviços que estão rodando naquele asset que está na internet. Então, fiz a descoberta, a partir dali eu começo a listar quais são os serviços que estão respondendo por aquele asset. Então, é um servidor web, está em um serviço porta 443 ou alguma outra porta alta, é um web, é um banco de dados, é um TS ou qualquer outro serviço que esteja rodando. Então, fiz a descoberta, isso é automatizado, eu não dependo de ficar imputando esses dados na mão, embora tenha a opção, mas a ferramenta nasceu para ser autônoma nesse processo, que a gente não depende de que o cliente traga informações do que ele tem. A gente inicia o mapeamento dessa superfície de ataque, então, desses assets, quais assets têm portas abertas, quais serviços estão rodando nessas portas. Ele já inicia um trabalho de verificação de vulnerabilidade nesses ativos digitais, então, identifiquei o ativo, mapeei, adicionei e fiz o levantamento das portas que estão abertas ali, dos serviços que estão rodando, e começa a fazer uma validação para entender se existe alguma vulnerabilidade na camada de infraestrutura desses ativos online. E aí a gente consegue ter, de fato, já uma boa parte dessa superfície de ataque mapeada, monitorada, e qualquer alteração ou qualquer nova porta ou qualquer nova vulnerabilidade, ela é imediatamente notificada para o administrador e para os usuários que estão cadastrados ali. E aí, uma outra função é o que a gente chama de Domain Certificate Lookup, que é uma funcionalidade que nasceu a partir de dores reais, né? Clientes, por exemplo, que às vezes têm aplicações impactadas porque o certificado digital expirou e aí ninguém percebeu, né? É muito comum as empresas não terem ferramental para monitorar a expiração desses certificados e é comum ter uma agenda no Outlook ali, um invite no Outlook, lembrando de quando é que esse certificado expira. E às vezes a pessoa que colocou está de férias no período e isso acaba sendo problemático. A gente já viu diversos casos de ambientes pararem por conta de certificado expirado. E aí hoje a ferramenta vem no módulo de fazer essa verificação. Então ela traz um monitoramento ativo desses certificados, ela identifica quais são os certificados e começa a trazer informações com relação à expiração. Então, ela começa a notificar 90 dias, 60 dias, 30 dias, 15 dias e 7 dias antes da expiração, para que o cliente tenha tempo hábil para fazer essa renovação e essa troca do certificado. E da mesma forma, ela monitora a expiração do domínio. Então, é muito comum empresas que têm muitos domínios, que fizeram muitas aquisições e acabam incorporando esses domínios. A gente também tem o monitoramento
da expiração dos domínios. Então, ela segue o mesmo fluxo, onde é que está esse domínio, se é um registro BR ou outro TLD global, e começa a notificar quando estiver próximo da expiração do domínio. Então, é uma funcionalidade que agrega muito no dia a dia. O outro módulo é o de Brand Domain Monitor, então é um módulo que ele é responsável por monitorar domínios similares. Então, o foco dele eu tenho um domínio aico.tech e ele começa a mapear quais são os domínios que são parecidos com a Aico, que podem ser utilizados, por exemplo, para uma campanha de phishing ou algo nesse sentido. Então, ele monitora a criação desses domínios e traz de uma forma estruturada qual que é o domínio, né, que tipo de técnica foi utilizada na criação. Então, o Aico pode ser com o I no lugar do Y, pode ser um U, enfim, ele traz ali o monitoramento desses domínios e gera alertas para que o cliente possa intervir numa solicitação de takedown ou até mesmo adicionando aquele domínio fraudulento numa regra de bloqueio de um firewall, de um anti-spam ou qualquer outra ferramenta de segurança que trabalhe com essas URLs. E aí a gente começa a falar um pouco dos módulos de Threat Intel. Então, a gente tem o Liquid Credentials, que é uma funcionalidade focada em busca de vazamento de credencial. Então, ela faz buscas ativas em bases globais e fóruns de Telegram e afins sobre vazamentos. Né? Então, a gente passa a entender também se as credenciais do negócio têm algum tipo de exposição, se em algum momento algumas credenciais foram vazadas. A outra função é o Threat Feed, que é uma lista global que tem hoje mais de 500 mil registros de IOCs. Então, a gente está falando aí IPs, URLs e hashes. E essas listas elas são retroalimentadas por bases globais e também pelo nosso time de inteligência de ameaça, que acaba detectando alguns IOCs em outros ambientes e, a partir dali, ele vai retroalimentando. Então, de forma simples, é uma regra de firewall adicionada à nossa lista com um action de bloqueio, e essa lista ela é retroalimentada e o equipamento do cliente vem a cada 10, 15 minutos buscar essa lista. Então, principalmente quando a gente fala de muitos equipamentos, né, muitas unidades que têm firewalls espalhados por vários pontos e que o cliente tem a possibilidade de conectar todos esses equipamentos numa única lista e a gente bloquear ou mandar essas atualizações, isso se simplifica muito, principalmente quando a gente fala de ataques locais, que às vezes um fabricante global demora 2, 3 dias para atualizar, a gente acaba tendo mais velocidade em detectar esses IOCs, validar em outras fontes globais e adicionar à nossa lista. E por último, não menos importante, o AppSec. Então, o AppSec é o nosso módulo DAST, né? Então, é uma função DAST, ou seja, é um pentest dinâmico na aplicação, que ele tem o objetivo de identificar vulnerabilidades na camada de código, né, na aplicação, com foco em OASP Top 10. Então, além da função de monitoramento de vulnerabilidade na infraestrutura que o Edge Vulnerability traz, a gente acaba entrando também no contexto da aplicação. Então, o Edge Vulnerability vai olhar vulnerabilidades na infraestrutura e o AppSec Monitor vai olhar vulnerabilidades no código. Então, tudo que for focado ali em OASP Top 10, a gente vai rodar esses scans, então eles podem rodar diário, semanal, mensal, enfim, a escolha do cliente, e ele vai trazer uma clareza também a nível de código. Porque a gente tem alguns relatos de clientes, por exemplo, que às vezes o cara tem uma aplicação pequena, que o pentest ficou mais caro do que a aplicação e ele acaba não conseguindo tracionar tantos pentests. E acaba que, ao longo do ano, você sofre, às vezes, alterações semanais que podem comprometer o negócio. E é muito comum, às vezes, que a gente, eu tenho um SOC. E aí, quando você vai olhar, o SOC não tem visão nenhuma das aplicações. O SOC geralmente vai ter visão dos produtos de segurança e infraestrutura. Então, às vezes, uma falha crítica numa aplicação web pode permitir um acesso a dados sensíveis, acesso a banco de dados ou até mesmo acesso a servidores através de RCEs ali e permitir a execução de código, enfim. Então, além da possibilidade de vazamento, existe também a possibilidade de ter um acesso indevido ou até mesmo uma execução de código malicioso. Então, essa hoje a suíte, né? São os principais módulos do Edge disponíveis. A gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui sobre como é que é o licenciamento. E um ponto bem legal foi trazer junto com o Edge o Michael. O Michael hoje está embarcado no Edge.
Então, existe uma console específica dentro do Edge que o cliente pode interagir com o Michael. Então, existem ali alguns botões de perguntas rápidas, né, perguntas pré-formatadas, né, o resumo do dia, consultas das vulnerabilidades, top riscos e afins, mas é um LLM. Então, a qualquer momento, o cliente pode ali digitar, fazer a pergunta que ele quiser e o Michael traz isso para ele dentro da console. Então, aqui na nossa apresentação, a gente tem, né, quais são os meus domínios e quando é que eles expiram. Então, o Michael traz aqui a possibilidade real de resposta. Então, traz aqui algumas informações sobre o domínio. A partir daqui, ele faz uma outra pergunta, né, no ambiente do cliente, se eu tenho vulnerabilidades críticas através do OPSEC. Então, o Michael ele atua nesse ponto como um advisor, né, como um conselheiro ali para te auxiliar em respostas rápidas, até mesmo não só com o contexto do seu ambiente, mas também te direcionando no quesito de segurança. Então, eu estou com uma vulnerabilidade, como é que eu posso tratar, como é que eu posso seguir aqui, qual que é a recomendação. Então, o Michael hoje está disponível dentro da plataforma e o cliente consegue interagir direto da console, ele salva o histórico de conversa. Então, eu tenho aqui também esses botões de ações rápidas aqui, que traz um resumo bem rápido ali para você ter clareza de como está o dia, sem ter que estar olhando todas as funções. E aí, a nossa proposta para o Edge é que, na prática, ele traga para os clientes uma visibilidade completa em menos de 24 horas. Então, a partir do momento que a gente ativa a ferramenta, ela é uma ferramenta que tem uma ativação rápida. Então, basicamente, são poucas informações que a gente precisa, domínio, IPs e afins, e a partir dali ele já começa essa descoberta. E aí, nessas primeiras 24 horas, ele traz essa detecção dos ativos expostos. Então, traz para a gente muita clareza, às vezes até do inventário que o cliente não sabe. Então, é muito comum quando a gente ativa a ferramenta, começa a brotar um monte de serviço que o cliente nem sabia que existia. Ele já começa a trazer as vulnerabilidades que estão na infraestrutura do cliente e nas aplicações, e também traz um panorama de credenciais. Então, se tem credenciais vazadas, da onde que veio essa base, de quando que foi esse vazamento. E todas essas funcionalidades, né, a gente tem falado muito que o Edge é uma ferramenta que está sendo lançada agora, mas já tem 50 mil quilômetros rodados, porque ela nasceu dentro do SOC. Então, ela já roda hoje em todos os clientes de SOC da AICO. Eles já recebem o Edge, né? A gente vai entregar agora a nova console, a nova versão do portal do cliente, que já vai trazer as funcionalidades do Edge embarcado, mas ela também nasceu como uma ferramenta que, mesmo que o cliente não tenha o SOC, ele pode adquirir separado a ferramenta, e ela atende clientes de todos os tamanhos. Ela foi desenhada para atuar em dores reais, né? Foi em base em experiências vividas da gente aqui dentro do SOC, de dores que a gente tinha de chegar no cliente e não ter muita clareza do que ele tem efetivamente, e aí como que você protege aquilo que você não sabe, né? Os ambientes são muito dinâmicos, mudam o tempo inteiro, e a nossa proposta foi: eu preciso trazer clareza e eliminar esses pontos cegos, independente se o cliente saiba o que ele tem ou não. Então, hoje, todos os clientes da AICO têm o Edge Monitor, os de SOC, né? Já tem o Edge Monitor embarcado no SOC. Hoje não é tão palpável, porque até então não existia um front-end. Então, a partir desse mês agora, os clientes vão receber o acesso à nova console. E também os novos clientes de SOC, o Edge já vem como uma ferramenta embarcada no SOC, trazendo essa visibilidade, e hoje ele também é uma ferramenta desacoplada para qualquer tamanho de empresa. Então, a gente pensou no modelo de licenciamento que simplificasse muito e facilitasse, nos permitindo atuar em empresas de todos os portes. Então, hoje ele oferece um licenciamento simplificado e flexível, e ele é projetado para empresas de todos os tamanhos. A gente criou basicamente 2 planos, né, que eles são escaláveis ou não, ou são projetados para atender o cliente de acordo com o seu nível de maturidade. Então, o licenciamento ele é feito por ativo digital, ou seja, o que é um ativo digital?
é um domínio, um subdomínio, um endereço IP, um ASN, se o cliente tiver, aplicações e afins. E o processo de descoberta dele, ele é muito simples. Então, no primeiro momento, você vai procurar o seu executivo de contas na AICO, ele tem uma ferramenta interna, ele vai colocar, você vai passar para ele quais são os domínios que você quer monitorar, ele vai imputar na nossa ferramenta, a ferramenta vai fazer a descoberta desses ativos e vai posicionar a quantidade de assets que precisa para esse licenciamento. Então, ele é vendido em pacotes de ativos digitais e em duas versões. A primeira versão, que é o EASM, é uma versão focada em visibilidade. Então, ela traz aspectos de visibilidade. Então, hoje, o que vem no EASM, né, que é a versão de entrada do Ad Monitoring? Ele tem o processo de Asset Discover, então ele faz essa descoberta automática, ele já faz o mapeamento da superfície de ataque, identificando serviços expostos, portas abertas e afins. Ele faz a descoberta das vulnerabilidades, né, na camada de infraestrutura, e ele também faz o monitoramento da expiração tanto dos certificados quanto dos domínios dos clientes. E aí, para aqueles clientes que precisam de um pouco mais de visibilidade, né, que não fique só na borda, e sim a gente comece a falar um pouco mais sobre inteligência de ameaça e até proteção de aplicação, o Complete traz todas as funções do EASM e agrega ainda as funções de vazamento credencial, então é um monitoramento ativo de vazamento de credenciais, em Dark, Deep Web, enfim, grupos especializados de Telegram e outros. Ele traz a Threat Feed, então a Threat Feed já vem embarcada nesse produto, né, dentro do Complete, e ele traz o AppSec Monitor, que é a ferramenta de DAST. Então, o Complete traz, além da visibilidade do EASM, também uma visibilidade em Deep Dark Web, permitindo e possibilitando a gente ter ainda mais visão, eliminar todos os pontos cegos e, a partir dali, ter uma capacidade de reação muito mais completa, né? Então, isso traz mais clareza ali para os clientes da gente. E o AppSec Monitor, ele vem como um grande diferencial, né? Hoje, se você olha para o mercado, a gente até então não encontrou nenhuma ferramenta que tenha todas essas funções, né? Que junte gestão de perfil de ataque com soluções de inteligência de ameaça. Então, ela foi desenhada para dores reais, para ambientes de clientes que são mais maduros ou aqueles que estão iniciando na jornada de segurança e trazendo todos os aspectos, principalmente do que a gente chama de perfis de ataque, para, de fato, eliminar esses pontos cegos, detectar de forma muito mais preventiva e poder atuar de forma muito mais objetiva e eliminar esses riscos. Então, de maneira geral, a gente tem dois modelos de licenciamento, né, o EASM e o Complete. O licenciamento é feito em pacotes de assets digitais, então, o primeiro pacote ali são 50 assets, e aí a gente vai escalando e cada vez, cada quantidade, né, o pacote, a gente vai, obviamente, diminuindo o valor unitário, então, a gente consegue atender empresas de todos os portes, desde as pequenas até as gigantes, e ele traz aspectos tanto de gestão contínua de perfil de ataque, quanto funcionalidades de inteligência de ameaça e de análise de código e afins na camada de aplicação ali, com foco em, né, o Dash com foco em OASP Top 10. Então, em uma única ferramenta, a gente reúne boas funcionalidades para trazer visão, principalmente em empresas que estão expandindo, que estão cada vez mais digitais. E aí eu vou deixar aqui um link, né, com a landing page do Ed. Então, se quiser saber um pouco mais das funcionalidades, fiquem à vontade para acessar dentro do site da AICO, está aí o QR Code. O time comercial já está apto para poder falar para poder explicar sobre a ferramenta, para poder fazer demonstração. Então, procure seu executivo de contas ou faça contato com a gente através dos nossos canais, através do 0800. Você pode falar com o Michael também lá. Então, o Michael hoje tem se tornado cada vez mais presente, né, dentro da operação, e ele está ali para ajudar também. Já tem insumo para poder te apresentar o Ed, poder falar um pouco da ferramenta.
e evoluir para uma demonstração, algo nesse sentido. Combinado? Vou passar a palavra agora para o Diogo. O Diogo vai fazer uma apresentação focada na ferramenta, né, mostrando um pouco ali sobre como ela funciona na prática, console na prática. O PowerPoint é muito legal, mas a Vera é bem mais legal. Então, vou passar a palavra para o Diogo agora, para ele trazer um pouco dos aspectos, e aí no final a gente vai pegando as perguntas aqui. Quem tiver perguntas, dúvidas, vai trazendo para a gente responder. Diogueira, está contigo. Beleza, vamos lá. Vou apresentar a console, eu vou seguir a lógica dos menus aqui para vocês, tá bom? Que nem o Guilherme falou, se tiver qualquer pergunta, já vai deixando no chat, que assim que finalizar, a gente volta para poder responder as perguntas. Assim que a gente acessa a console, ela já traz alguns insights muito importantes para a operação do dia a dia. Então, a gente já consegue ter visibilidade de quantos ativos que ela está monitorando, quantos domínios, endereços IP, subdomínios que a console tem visibilidade, quais são os endereços e-mails que foram cadastrados aqui dentro da console para ele também fazer consulta de vazamento de e-mails, uma visão geral dos ativos, qual é a porcentagem que está habilitado ou desabilitado, alertas dos últimos dias, a gente consegue ter uma visibilidade de uma forma muito simples aqui, que a gente consegue saber se, nos meus últimos 7 dias, o que eu tenho que dar uma atenção maior, quantos incidentes eu tive? Eu tive 2 incidentes nesse cenário aqui de AppSec Monitor, ou seja, 2 novos alertas, 2 novas vulnerabilidades foram identificadas dentro da console. E aí, descendo um pouco mais, a gente já tem um top 5 também de vulnerabilidades relacionadas ao AppSec Monitor e também top 5 de vulnerabilidades relacionadas ao Edge Vulnerability. Qual que é a diferença dos dois? Um foca em análise da aplicação, é um modelo DAST, que é o AppSec Monitor, e o Edge Vulnerability, ele faz análise muito mais focado na infraestrutura. Então, a gente consegue ter uma visibilidade aqui e saber, por exemplo, quais são os endereços ou quais são as aplicações da organização que possuem mais vulnerabilidades, beleza? Um ponto interessante, que o Guilherme já tinha dito, a aplicação ela foi desenhada de uma forma no qual a gente conseguisse reduzir a quantidade de horas necessárias para a implementação, para a administração da ferramenta. Ou seja, ela sempre vai trabalhar no modo de autoenriquecimento, e isso facilita muito o dia a dia. Vou passar aqui agora para a gestão de ativos e depois eu volto no Michael para poder trazer um pouco mais de contexto. Quando eu estou na gestão de ativos, eu já tenho visibilidade aqui diretamente de quais são os domínios que estão cadastrados dentro da plataforma. Então, eu consigo ter visibilidade, por exemplo, desse ICO.digital. Ele já traz para a gente qual que é a data de expiração. Além dele apresentar essa data dentro aqui da console, também é enviado um alerta via e-mail para os e-mails configurados aqui dentro do Edge Monitoring. Ou seja, se tiver algum domínio próximo de expirar, ele faz o envio para vocês e vocês conseguem atuar ali de uma forma recorrente, né? Hoje ele faz o envio em 60, 30 e 7 dias antes dessa expiração. E aí facilita para poder fazer a renovação com calma, para poder não deixar isso impactar o ambiente, né? Assim que a gente clica dentro de um ativo de domínio, ele traz as informações de configuração, que a gente consegue habilitar, o Dash, etc., né? Faz toda a configuração aqui dentro, mas ele já traz e apresenta para a gente também quais são os domínios similares a ele. Esse domínio é o ICO.digital e a gente já consegue ter a visibilidade de alguns outros domínios que são parecidos com ele. ICO.info, ICO.in, que estão registrados, todos eles são domínios que foram registrados em algum momento e que podem trazer risco para a organização. Ou seja, é normal eu ter o ICO.tech. Porém, se alguém cria, por exemplo, um ICO.com, será que ele é válido da organização? Se alguém tira uma letra, adiciona, usa o alfabeto cirílico, o alfabeto russo, o famoso Unicode, fica muito visual parecido com a palavra ICO, só que não é o domínio real da ICO. E a gente consegue fazer esse acompanhamento tudo por aqui. Subdomínios também, ele já vai apresentar todos os subdomínios da console, né? Quais são os subdomínios que foram identificados, onde ele está fazendo a análise de Dash, tudo isso a gente consegue ter a visibilidade aqui dentro, beleza? Além da configuração de domínios, a gente também consegue adicionar, registrar, desabilitar tudo aqui dentro, endereços IPs e endereços também de e-mail, podem ser configurados manualmente aqui dentro. Indo para a parte já um pouco mais interessante, quando a gente vem dentro da console, a gente tem visibilidade de quais são as vulnerabilidades que o Edge Vulnerability acha no ambiente do cliente. Consigo filtrar também pela criticidade, se é média, alta, se ela está aberta no ambiente ainda ou não. E esse é um ponto muito interessante, né? A gente não permite aqui dentro da console que a pessoa ela vá manualmente e clique no corrigido. Porque às vezes ela acredita que aquela vulnerabilidade realmente foi corrigida, só que a console ainda identifica isso diariamente. Então, eu posso filtrar aqui, por exemplo, e visualizar somente o que está descoberto dentro do ambiente.
ou seja, traz uma confirmação visual para a compliance da organização muito mais rápido. E aqui, quando a gente clica na vulnerabilidade, a gente já consegue saber, antes de clicar, na verdade, né, criticidade, nome, solução, onde ela foi encontrada, quando ela foi encontrada, e quando a gente clica, a gente tem mais detalhes dessa vulnerabilidade. Sabe, o CVE-ID, qual que é a criticidade dela de forma geral, a descrição e a própria solução aqui, que nesse cenário é aplicar um patch oficial para a correção dessa vulnerabilidade. Temos visibilidade também dos vazamentos de e-mail. Temos um gráfico apresentando quais são os últimos vazamentos, né? Qual foi a data. Nesse cenário a gente teve um vazamento massivo em janeiro, alguns outros em fevereiro e em maio. Sabemos quais são os usuários top 5 com maior vazamento. E aqui a gente consegue ter um detalhamento do vazamento, quando ele ocorreu, consegue saber o e-mail do usuário, onde ele foi encontrado, né? E a senha em si, ela pode ser ou não ser encontrada. Isso vai depender muito ali de onde foi o vazamento. Como, por exemplo, há alguns fóruns, né? O Telegram é um agente que contribui muito para isso, os canais, tanto canais gratuitos quanto canais pagos do Telegram. O próprio Russian Market é um fórum na Deep Web, ele também está disponível na Surface, em alguns domínios, onde ele faz a venda de credenciais de infostealers, né? Ou seja, um atacante em algum momento disponibilizou um malware pela internet, alguém baixou, geralmente procurando arquivo pirateado, uma solução pirateada, executou, o software pode até funcionar. Então, aquele software que você quis ali trazer, né, usar ele como pirata, ele pode até funcionar normalmente. Só que às vezes ele rouba essa credencial e envia de forma transparente para a nuvem, rouba também ali a informação com detalhes ali da interface, e a gente consegue fazer o monitoramento dos e-mails vazados por aqui, tá bom? O certificado, o monitoramento do certificado, esse menu ele traz a visibilidade completa, então qual que é o certificado, a data de expiração, se ele está ativo ainda ou não e quanto tempo falta para ele expirar. Quando a gente clica, a gente consegue ter a visibilidade de onde está sendo usado esse certificado. Eu nunca fui fazer uma troca de certificado, conseguiu trocar em 3, 4 sistemas, mas no dia que ele expira, a gente acaba percebendo que havia um outro sistema que ninguém lembrava dele, que estava usando aquele certificado. Então, todos eles que usam, que são interface web, que tem essa configuração, a gente tem visibilidade deles aqui dentro e facilita muito mais essa troca. E essa interface, ela muda de acordo com a quantidade de dias, né? Então, se estiver faltando ali por volta de 30 dias para expirar, ele já muda a cor, ficando bem mais sugestivo para um laranja, e quando ele expirar, ele altera também aqui para vermelho, informando que ele está expirado. Assim que a gente vem dentro do menu do AppSec Monitor, que é o nosso famoso DAST, a gente tem um detalhamento das vulnerabilidades, a gente sabe qual que é a severidade de cada uma delas, o modelo, o estado que ela foi identificado, né? Nesse caso, todos foram identificados, nenhuma foi corrigido ainda, e qual foi a data da visualização dessa vulnerabilidade. A última visualização é o último dia que o nosso motor conseguiu visualizar essa vulnerabilidade no ambiente. E assim que a gente clica, a gente tem um detalhamento dela bem completo aqui, sabendo qual que é a descrição, qual que é o CVE que foi encontrado, o padrão do CVSS3, né, um dos que mais são utilizados no mercado para poder mapear a vulnerabilidade, ou seja, se é um vetor de ataque via rede ou não, isso vai aumentando a pontuação. Limite dela aqui máximo é 10. Nesse cenário, a gente tem uma vulnerabilidade super crítica. Quando a gente vai para o nome, Blind SQL Injection, as pessoas que são técnicas e conhecem a vulnerabilidade sabem como que ela pode ser explorada. Mas a gente tem um detalhamento também bem mais técnico aqui, mostrando qual foi a requisição utilizada nessa exploração. Então, a gente sabe que ela foi explorada aqui por um parâmetro no GET, né, no path aqui da requisição. Tem um detalhamento também informando qual que é a resposta que o servidor trouxe para a gente. Então, a gente consegue acompanhar aqui e saber se dentro dessa resposta houve ali algo específico nessa vulnerabilidade que vazou algum dado ou não, tá? Alguns casos importantes e interessantes de compartilhar, a gente consegue identificar através do AppSec Monitor a exposição, por exemplo, do Docker.compose, do Docker Compose, na verdade, né, do YAML file, que faz a configuração do Docker. E ali dentro acaba saindo algumas credenciais. Já pegamos esses casos, ele é muito interessante, porque o desenvolvedor disponibiliza a versão do Docker, só que acaba colocando o arquivo ali no website de uma forma errada, né? Ele não era para estar disponível. Vulnerabilidades de LPI também tem muito cenário interessante. Só que assim que a gente pensa tecnicamente na vulnerabilidade, é legal a gente ter uma visibilidade também o que é a vulnerabilidade. Só que nem todo mundo vai conhecer tecnicamente, né? Vai saber o que significa o Blind SQL. E existe um texto aqui formulado pelo Michael explicando com uma linguagem mais simples sobre a vulnerabilidade. Então, nesse caso, ele fala o CVE, que é uma falha crítica no plugin, especifica o nome do plugin e especifica bem mais aqui o que é a vulnerabilidade. Algumas outras perguntas interessantes também. Qual é o impacto dessa vulnerabilidade no ambiente? Ou seja, se alguém explorar essa vulnerabilidade,
o que consegue fazer com o ambiente e como que faz a correção. Então, a gente tem um detalhamento aqui explicando para mitigar ela, precisa fazer atualização, tem a versão que tem que fazer atualização, né? Tudo isso detalhado, e também pode ser utilizado, por exemplo, soluções de WAF para mitigar a vulnerabilidade, né? A gente sabe que não é a correção, só que mitiga e facilita muito mais e traz a segurança para o dia a dia ali do ambiente. Essas informações estão disponíveis também para qualquer tipo de vulnerabilidade aqui dentro. Outro caso importante, quando a gente fala do ambiente que está exposto, é saber se há alguma porta que não era para estar aberta na internet. E muitas das vezes acaba sendo detectado somente quando há um ataque ou quando há uma exploração da vulnerabilidade em cima dela. Uma muito comum que não era para estar exposta na internet, mas a gente vê ainda, é a famosa 3389, o RDP, a área de trabalho remota do usuário, né? E a gente consegue fazer consultas aqui, por exemplo, para saber se existe algum dispositivo do ambiente de vocês com essa porta aberta. No mesmo cenário, todos esses outros menus que eu estou comentando aqui, eles enviam alertas para o e-mail de vocês também, sempre que identifica uma vulnerabilidade dessa, ou uma porta que não era para estar aberta, né, que a gente considera como crítica, como, por exemplo, a 3389, ele faz o envio no momento que ele identifica para facilitar a ação em cima desse incidente. E a partir dali, o usuário também pode fazer a correção, pode vir aqui sempre buscar identificar se ela está aberta ou não. Aquele detalhe que eu mostrei lá na configuração do menu, a gente também tem ele disponível aqui, que é o Brand Domain Monitor. A gente consegue ver qual que é o menu, qual que é o domínio real aqui na direita e aqui qual que é o domínio falso que foi criado para poder ser parecido com ele. A gente tem um detalhamento aqui, por exemplo, do SMTP, se ele houver, né, no momento da detecção, tiver algum cabeçalho SMTP ou tiver algum cabeçalho HTTP, a gente consegue trazer isso aqui dentro da console. Isso facilita muito, porque quando um domínio ele é criado, ele simplesmente pode realmente parecer com o domínio da sua empresa, mas ser uma organização válida, ou em alguns momentos pode ser algum atacante criando para poder fazer fraude com os clientes de vocês, então enviar aquele famoso e-mail falando que teve um desconto e um boleto do mês, ou falando que tirou alguns juros, etc., né? Ou até mesmo utilizar esse domínio para fazer phishing dentro da organização. Então ele envia para o financeiro para poder baixar algum arquivo, executar algum famoso PDF.exe, né? E aí a gente consegue trazer essa visibilidade aqui dentro. Além disso, também tem a informação de quando ele foi descoberto e qual foi a técnica utilizada para poder fazer a criação desse domínio similar. Nesse caso aqui, a alteração de caractere, tem o TLD swap, que é a troca do TLD, né? Nesse caso o TLD é o .com.br, nesse cenário foi feita a troca para .app.br, e ele vai trazendo com detalhamento aqui quais foram as técnicas utilizadas para aquele domínio. E outro caso interessante também é a Threadfeed. Ela foi o primeiro recurso que nasceu dentro do Edge Monitoring. O que é a Threadfeed? De uma forma muito simples falando, é uma lista, né, de endereços IPs maliciosos, de hashes maliciosos, de domínios, e ele é configurada dentro de um FortiGate, dentro de um Firewall, de um AF, enfim, a gente consegue disponibilizar para qualquer tipo de solução, né? Basta a solução estar disponível para fazer integração com essa lista, e a solução ela começa a fazer bloqueios desses itens que estão na nossa thread feed, como, por exemplo, o endereço IP. Imagina que a gente tem um endereço IP 1.2.3.4 dentro dessa lista. Se em algum momento ele está explorando vulnerabilidades na internet e ele tem contato com o ambiente de vocês, a thread feed, quando está configurado o equipamento, ela consegue permitir o equipamento fazer um drop automático, né, negar essa comunicação. A gente sempre fala que bloquear IP dentro de segurança é legal, ele consegue ali mitigar um ataque que está ocorrendo em algum momento, só que é enxugar gelo, porque o atacante ele pode comprar uma VPS nova em qualquer cloud pública, ele pode utilizar uma VPN, utilizar um proxy, e esse IP dele vai mudar a qualquer momento. Qual que é o diferencial da Threadfeed nesse sentido? Ela está conectada a diversos sensores. Então, sempre que ele identifica a exploração de uma vulnerabilidade, a gente adiciona esse agente malicioso, seja um atacante, um endereço IP do atacante dentro dessa lista, de uma forma muito dinâmica. Então, não necessariamente ele precisa atacar o ambiente de vocês para começar a fazer o bloqueio. No mesmo cenário, a gente faz com hashes, né, que são algumas hashes de arquivos sendo utilizados em algumas campanhas. A gente vê a famosa campanha do WhatsApp, né? Enviam um arquivo para poder fazer comando e controle pelo WhatsApp ou ali mesmo pelo e-mail. E se o firewall tiver configurado com a Threadfeed, alguém estiver baixando desses arquivos de campanha, automaticamente ele é bloqueado. O mesmo cenário para o domínio também, para sites maliciosos. E um caso interessante. Diogo, beleza, entendi o menu, só que eu tenho, seja um estagiário ou alguém que está na gestão, mas não tem um conhecimento técnico, e precisa fazer algumas perguntas para o Michael aqui dentro.
O Michael está disponível em forma de LLM, né, para poder fazer perguntas, fazer consultas dos dados de vocês, sem necessariamente ter que ficar navegando no menu ou ter que ficar perguntando a ele ali, tendo complicações aqui dessas informações. Então, posso vir, por exemplo, tem algumas perguntas já fácil aqui expostas, né? Posso clicar em algumas delas ou também posso inserir manualmente as perguntas. Nesse cenário, eu perguntei para ele quais são as vulnerabilidades críticas do ambiente e como posso mitigar. A depender da pergunta, vai ser mais simples dele trazer. Então, se eu pergunto, por exemplo, qual vulnerabilidade é mais arriscada do que ele já trouxe na tela, ele tem um contexto. Nesse cenário, o que o motor está fazendo? Ele está indo dentro do nosso banco de dados, está procurando todas as vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades altas, formulando um texto para poder trazer aqui dentro. Então, ele já apresentou para a gente as vulnerabilidades críticas relacionadas aos endereços IPs, que é do Edge Vulnerability, e as vulnerabilidades, nesse caso aqui, a vulnerabilidade crítica, que foi até aquela que a gente mostrou, relacionado ao AppSec Monitor. E dentro desse modelo aqui ainda, a gente consegue fazer mais perguntas direcionadas a ele. Então, olha, legal, eu entendi que é uma vulnerabilidade do SQL, mas eu não sei qual priorizar. Qual devo corrigir primeiro? Posso fazer esse tipo de pergunta para ele, ele processa o texto, entende qual é a vulnerabilidade, qual pode trazer o maior risco para o ambiente, e ele consegue te apoiar nesse dia a dia. Então, nesse caso, ele me sugeriu corrigir o WordPress Modern Events Calendar. Ok, preciso corrigir essa vulnerabilidade, só que eu preciso também enviar um e-mail para o meu diretor informando que é crítico, ou vou precisar de tirar uma aplicação do ar, informar o impacto ao negócio. Então, vamos lá, me ajuda com um e-mail para explicar o risco para a diretoria da empresa. E assim que a gente envia texto simples, tá? Automaticamente ele prepara e envia, ele traz a resposta, né? Envia a solicitação aqui dentro do menu. Então, nesse caso, eu pedi um e-mail, ele vai trazer um e-mail para a gente aqui, e aí é só copiar ele, posso clicar no botão de copiar e automaticamente ele já troca para a gente o nome, eu posso colocar aqui o cargo também, e ele vai trazer aqui, no caso, o nome da empresa, que é a Eco Demonstration, apareceria a empresa de vocês, com ações recomendadas, impactos, qual que é a vulnerabilidade, tudo isso. Tá bom? Pessoal, a apresentação seria essa. Aqui dentro a gente tem alguns outros menus também, então a gente consegue criar novos usuários, o próprio usuário, né, pode criar a configuração dele, da empresa, e ele também pode fazer alteração, por exemplo, de temas, linguagens, do que ele preferir. Ah, eu quero usar um tema mais claro, porque eu gosto, ou quero usar um tema escuro, é uma possibilidade dentro da console, tá bom? Perguntas, fiquem à vontade. Bora lá, temos aqui 2 perguntas, hein? Jogueira, vou mandar aqui e aí a gente se divide para perguntar. A primeira foi o seguinte, Douglas já é cliente nosso, a customização dos domínios e subdomínios ainda será em demandas por ticket e pedido ou irá existir uma forma no próprio cliente conseguir, por exemplo, colocar um subdomínio específico em execução? Legal, boa pergunta. Perdão. Boa pergunta. Até dando um contexto do Douglas, né? A solução antes, ela sempre funcionava ali no background, sem permitir que o cliente tenha visibilidade desse menu que eu apresentei para vocês. Ou seja, ele não tinha um front-end onde adicionar subdomínio, domínio, mas sim, Douglas, hoje vai ser possível, tá? Assim que a gente disponibilizar aí, colocar, fazer a configuração para as pessoas que têm acesso, ele já vai poder ir no menu, adicionar domínio, adicionar subdomínio, não precisa mais abrir ticket ou fazer qualquer tipo de solicitação. O cliente ele vai ter ali a autorização, ele vai conseguir fazer toda a configuração na própria console. Boa, Diogo. E a segunda pergunta é, até o momento, antes dessa plataforma, as detecções de vulnerabilidades, domínios, elas estavam sendo reportadas como um ticket, né, na plataforma do Service Desk. E com o advento da plataforma, a fonte será somente ela ou ainda haverá alertas como nos moldes de hoje em dia? E é possível customizar notificações e alertas dessa nova plataforma? Beleza, vamos na primeira pergunta. Para os clientes que são clientes de SOC, também vai estar disponível via ticket, tá bom? Então, vocês vão conseguir ele ter o registro, vai aparecer via ticket também. Quando não é cliente de SOC, somente via e-mail e também aparecendo dentro da console para ele poder ter visibilidade, entender como que está ali as vulnerabilidades do ambiente dele. A customização é possível habilitar e desabilitar os alertas, mas não é possível fazer algumas outras customizações a mais ali, mas pode ser o caso de colocar no roadmap a depender da solicitação aí da customização. E é até legal a gente falar sobre isso, porque para para os clientes da Eco que já estão utilizando, né, vão começar a utilizar a ferramenta, a gente já tem um roadmap bem estruturado das próximas funções que vão ser disponibilizadas, mas, obviamente, vocês que estão no dia a dia ali utilizando,
é sempre bom receber feedback, sempre bom receber solicitações ali de novas funcionalidades que a gente vai avaliando e vai colocando na esteira de desenvolvimento para deixar a ferramenta o mais completa possível e, obviamente, de fato, atuar na resolução de dores de verdade, né? Em dores reais ali, e nada melhor do que o cliente que vivencia essa dor para nos ajudar na construção dessas funções. Então, até reforçando sobre a pergunta, essa segunda pergunta, para os clientes de SOC, ele vai abrir o ticket, até porque se o cliente ligar para pedir um apoio para resolver o problema, ou para atuar na contenção daquele problema, o analista do SOC ele já tem a informação daquele ticket, ele já está com aquele ticket aberto, consegue atuar prontamente. Então, até para evitar tickets duplicados, né, alertas duplicados, a gente vai enviar direto via padrão do SOC. E para os clientes que adquirirem só a ferramenta, que não tem o SOC, né, e ali é uma primeira camada de segurança que traz uma baita visão, né, a gente trouxe uma clareza da superfície de ataque, então é muito comum, às vezes, o cliente, vou comprar uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, ou vou contratar uma consultoria para me dar uma análise de vulnerabilidade interna. E, às vezes, o cara entrega um relatório com 800, 1.000 páginas ali, e o cliente não tem braço, então você só aumenta a ansiedade e não traz tanta clareza. E a gente entende que internamente, mal ou bem, existem vários controles, né, ferramentais e controles e políticas e afins. Quando você vai para a borda, muita gente esquece de olhar para a borda. Então, a ferramenta ela traz essa proposta de olhar para a borda e, de fato, trazer clareza se existe algo gritando ali que precise de ajuda para uma resposta rápida. E aí a ferramenta vem exatamente nesse ponto. E para esses clientes, ela vai seguir um fluxo normal de notificação por e-mail inicialmente, mas já está previsto no roadmap alguns outros caminhos ou canais de notificação numa segunda atualização. E como é uma ferramenta SaaS, a tendência é que o cliente vá recebendo, a gente vai divulgando esses releases notes ali com as novas funcionalidades toda vez que houver uma nova funcionalidade disponível. Sem mais perguntas? Nem mais uma perguntinha? Encerramos, então, o nosso webinar. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso webinar. Foi muito bom poder compartilhar com vocês. Queria aproveitar para falar um pouco do episódio do nosso InsightCast. Então, saiu ontem o episódio que fala também um pouco mais da história do Edge Monitoring, por que ele criou e foi criado, e um pouco mais sobre cada uma das funções que foram feitas em dores reais, em cima de dores reais. E está lá, né? Está disponível lá no Spotify, no YouTube, no canal da Aico. E, mais uma vez, agradecer a todos os nossos clientes, a todos os nossos parceiros que estão juntos nessa caminhada com a gente. A ferramenta vem para, de fato, trazer mais clareza, trazer mais visibilidade para os ambientes dos clientes. E estamos disponíveis, né, através das nossas redes sociais, através dos nossos executivos, do nosso time. Então, se conectem com a gente, façam perguntas, tragam sugestões e nos vemos em breve. Até a próxima e obrigado.